Opa, vamos falar de polêmica? Sim, nós precisamos falar de polêmica. E a polêmica da vez é o DIFAL. E aí eu preciso fazer uma correção porque eu acho que a polêmica e DIFAL, eles andam juntos. Ele é agora, era antes e sempre vai ser uma polêmica esse famoso DIFAL, tá? Então vamos por partes aqui para que não deixe ninguém de fora, para todo mundo entender o que está acontecendo. Eu vou repercutir a notícia, né? E aí a gente vai contextualizar ela para entender de verdade, não só o que fala dentro lá do jornal, não. Você vai entender de fato para você poder explicar para colegas, para clientes e também para os seus empregadores, tá? Essa história do DIFAL, que o STF foi lá e decidiu que não pode mais ter o DIFAL, caiu o DIFAL e tal. O fim do DIFAL, é assim que tem algumas matérias jornalísticas por aí. Beleza, primeira coisa, que DIFAL que nós estamos falando? Se a gente fosse parar para pensar, a gente tem mais de um DIFAL no nosso ordenamento, né? Os estados cobrando das empresas do Simples Nacional, muitos estados falam que aquilo lá é um DIFAL. Nós temos quando uma empresa compra mercadoria de uso e consumo ou imobilizado de outro estado, aquilo também tem um DIFAL. E nós temos também esse DIFAL que é do Convênio 93 de 2015. O que é o Convênio 93 de 2015? É o convênio baseado lá na Emenda Constitucional 87, que diz que ao vender para um consumidor final, essa é o recorte que eu quero fazer. É sobre isso que a gente vai falar durante toda essa aula. Então, para as empresas que vendem para consumidor final num outro estado, elas estão obrigadas a recolher o diferencial de alíquotas. Antes da emenda constitucional e antes do Convênio 93, que é o grande problema da questão, antes disso não era assim. O ICMS ia todo para o estado de origem, ou seja, eu estou em São Paulo vendendo para o estado do Amapá. Eu vendia para o consumidor final, ok, o ICMS ficava todo para o estado de São Paulo, que era a origem. Com a mudança da emenda constitucional 87 e com o Convênio 93 de 2015, houve-se então uma partilha disso. Qual que é a partilha? O estado de São Paulo teve uma partilha, na verdade, um tempo ficou o estado pegando tantos por cento, 60%, 40%, até chegar a 100 a 100. Mas assim, nós temos uma parte que fica para o estado de origem. Qual que é o estado de origem? São Paulo fica com a parte dela. Mandando para o Acre, a parte dela fica 7%, que é aquele ICMS interestadual. E a diferença, né, todinha, vai para o estado de destino, que no caso nós estamos falando o Amapá. Tá, esse aqui é o Convênio 93 de 2015. Lá quando ele saiu já começou com uma polêmica, porque lá na cláusula 9ª dizia o seguinte: olha, não se pode... aliás, todas as empresas do Simples também deverão fazer o DIFAL. Todas as empresas, inclusive as do Simples, terão que calcular o DIFAL. A cláusula não dizia isso, né? E aí o ministro Marco Aurélio falou: é impraticável, isso não dá. Ele foi lá e suspendeu a cláusula 9ª. Não significa que não existe a cláusula 9ª. Ele suspendeu. Então, desde 2015, aliás, 2016 começou a fazer, né? Saiu em dezembro de 2015 e começou a efetivamente funcionar em 2016. Desde 2016, as empresas que não são do Simples estão obrigadas a fazer o DIFAL, e as empresas do Simples, quando vendem para consumidor final, elas não estão obrigadas a recolher o DIFAL. Legal. Aí vem agora a polêmica de 2021, que foi agora no final de fevereiro, né? Saiu agora no final de fevereiro, que foi a decisão do STF de dizer o seguinte: legal, muito bonito, mas isso aí é inconstitucional. Eu vou te explicar assim. Tem uma empresa bem conhecida na internet, ela chama Madeira e Madeira. Ela entrou com uma ação, né? A ação direta de inconstitucionalidade. Tá aqui no meu papelzinho, ó. Ação direta de inconstitucionalidade 5469. Ela falou: olha, isso aí é inconstitucional. Eu quero dizer o seguinte: o Convênio 93 é inconstitucional e o STF foi decidir sobre essa situação. E a gente tem que lembrar, gente, eu estou fazendo isso porque é importante. Nada no ordenamento jurídico parece que é muito, nossa, aconteceu agora, é a primeira vez. Não, nada disso é de hoje. Sempre tem muita história por isso. Vamos lá. Vou fazer isso, tá? Convênio 93 nós estamos falando. Eu vou fazer agora para você como que funcionou todo o Convênio 93. Lá em 2011, como assim, professor, 2011? 2011. Professor, mas o Convênio 93 de 2015, eu sei, mas olha só. Lá em 2011 surgiu um protocolo chamado Protocolo 21. O Protocolo 21 era uma tentativa dos estados de forçarem que houvesse essa divisão, essa partilha do ICMS. Aí o estado de São Paulo entrou no STF e falou: não, mas isso aí é inconstitucional. E o STF naquela época falou: isso aí é inconstitucional.
caiu o protocolo 21 de 2011. Beleza, fomos andando um pouquinho, aí os estados fizeram um lobby, os senadores foram lá e decidiram e fizeram uma emenda constitucional. O que é a emenda constitucional? A emenda constitucional é para mudar a Constituição, porque na Constituição estava escrito que o ICMS das empresas que vendem para consumidor final em outro estado era do estado de origem. Aí foram lá na emenda constitucional 87, falaram, olha, vamos dividir isso aqui. E colocaram na Constituição falando, não, a parte interestadual fica para o estado de origem e a diferença é para o estado de destino, salvo aqueles anos que tinha aquela divisão que foi feita fazendo rateio até chegar em 2019. Beleza, então, legal, tranquilo, 2015 nós temos lá a emenda constitucional 87. Depois da emenda constitucional 87, o que aconteceu? Aí os estados, através do CONFAS, fizeram um convênio para decidir. E nesse convênio, chamado convênio, o convênio 93 de 2015, ele foi lá e decidiu como ficaria, né? Olha, vai ser assim, vai ser calculado assado, é por dentro, parará. Convênio 93 de 2015. E desde então ele está funcionando. E agora, né? Agora não, tem um tempo que isso está tramitando no STF, mas foi decidido agora. E agora, essa ADI 5469 foi julgada pelo STF. E qual que é a tese? Qual que é a tese, né, dos advogados da Madeira? Foi assim, olha, beleza, tem uma emenda constitucional, perfeito, fez a primeira parte. Só que, em se tratando de ICMS, não pode se haver um convênio. Um convênio não pode regular o ICMS. Tem que haver uma lei complementar. E o STF falou, beleza. Teve, né, ministros concordaram, ministros discordaram, mas a maioria concordaram que a título de ICMS não pode ser um convênio. Tem que ser uma lei complementar. Ponto. O STF disse que quer fazer então algo sobre o diferencial de alíquotas? Faça. Tá? Faça, mas baseado numa lei complementar e não através de um convênio. Pronto, essa é a decisão do STF. Já está valendo agora? Não, o STF falou assim, olha, para não gerarmos problemas para os estados, isso começa a valer em 2022. Então, todo 2021 continua valendo o convênio 93 de 2015. Todo 2021. Em 2022, cai o convênio. Ah, professor, então vai cair o DIFAL. Calma, Veloz, calma. Por que eu tô falando calma? Porque, gente, vocês acham mesmo que não vai haver, daqui para até dezembro de 2021, não vai ter uma lei complementar que vai regular isso? Gente, fazer uma emenda constitucional é algo muito complexo, estou falando politicamente falando, mas uma lei complementar é tranquilo, é só definir o texto e os estados não vão querer perder isso jamais, tá? Então a gente tem que entender toda a notícia. O STF não definiu que não se pode ter uma diferença de alíquotas. O STF definiu que fazer uma diferença de alíquotas através de um convênio é inconstitucional. E como deve ser feito? Então, deve ser feito através de uma lei complementar. Então ele disse, olha, desse jeito tem que cair a partir de 2022. Agora a Câmara dos Deputados e o Senado têm esse tempo aí para poder fazer um crochê, né, entre eles e fazer uma lei complementar ou alterar a lei complementar Candir, eu não sei como vai funcionar essa história, mas para abarcar essa diferença de alíquotas que já está compreendida dentro da Constituição através da emenda constitucional 87. Então, olha só, nós temos a emenda constitucional 87 que acessa a Constituição, modificando de uma forma que os estados queriam, que para poder haver a possibilidade da diferença de alíquotas, e depois nós precisamos ter o quê? Aí fizeram o convênio. Aí, segundo o STF, aí vocês falharam. Não é convênio, tem que ser lei complementar. E é isso que nós temos, tá? Então, por isso que eu estou falando, bem assim, esmiuçando, trazendo todas as situações de qual DIFAL nós estamos falando. Do DIFAL para consumidor final, baseado no convênio 93. Qual é o problema? O convênio 93 é o problema. Não podia ser um convênio, tinha que ser uma lei complementar. Já acabou? Não, o STF falou que acaba em 2022, então até dezembro está valendo. E agora, professor, vai acabar? Provavelmente nós vamos ter uma lei complementar aí nesses próximos meses, porque os estados não vão querer perder, é uma receita e é interessantíssima, digamos assim, né? Os estados que não são produtores,
é fantástico, porque divide-se, né? Os estados produtores, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, eles concentravam uma receita nas vendas para o consumidor final, e agora essa receita está pulverizada entre os outros estados, e esses outros estados não vão abrir mão de jeito nenhum. E como que eles fazem? Fazendo lobby com seus políticos para poder fazer uma lei complementar que que abrigue, né? Traga para dentro a questão da diferença de alíquotas para consumidor final. Beleza? Você entendeu tudo? Gente, é importante, você tem que estar em outro nível, tá? Você não pode estar no mesmo nível do jornal, você não pode estar, não que no jornal não nos informe, ele informa, mas ele não tem a obrigação de fazer profundamente, de maneira com que você entenda e possa explicar. Eu quero que você seja uma pessoa que transmita conhecimento, tá? Você tem que ser essa pessoa, você tem que ser essa pessoa respeitada, uma pessoa que é referência. Saiu uma matéria no jornal, deixa eu ligar para minha contadora, deixa eu ligar para o meu contador, deixa eu falar com o meu amigo contador, porque eles entendem, vão poder me explicar isso que apareceu lá no jornal, porque eu não entendi ou não ficou muito claro. E você sabe passar. É isso que é o objetivo, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço, fique com Deus e até mais!